Certo. A competição, a gente tem, como eu falei, a gente tem que criar uma escuderia, que no caso seria uma equipe de robótica. Então, na nossa equipe, a gente tem que seguir um regulamento que a competição manda. Eles mandam um regulamento, por exemplo, a gente tem que entregar 4 portfólios, que é o portfólio de empreendimento. O que é que tem que ter no empreendimento? A gente é julgado para o Instagram, a gente tem que postar nossas fotos, os carros, a competição, divulgar, até tá num podcast, tá em coisa de rádio, entra na questão do empreendimento. Então, tudo que a gente faz... Isso foi arquitetado, gente. Rapaz, a gente tá tomando um Pelé, vai, continua. Tudo que a gente faz dessa questão de mídias, marketing, entra na parte de empreendimento, além também do financeiro, como a gente falou. Então, na competição, a gente tem que seguir esse regulamento para meio que ter um critério de avaliação. Então, a parte do empreendimento, a gente também tem que ter a parte de gestão de projetos, que é criar toda essa escuderia, que é no caso que você falou, explicar tintim por tintim. Então, na gestão, a gente tem que fazer um escopo do projeto, o termo de abertura, documentos, tudo que a gente faz na empresa real, a gente tem que trazer para nossa escuderia. Vocês têm CNPJ? Isso não. A única coisa que não... Pra não ter que pagar tributo. Pois é, a única coisa... Tem muito gasto, então eles não pedem isso, não. Mas a única coisa que não tem é o CNPJ, mas fora isso, todos os documentos, toda a documentação, termo de abertura, escopo do projeto, toda a regulamentação, cronograma, tudo isso a gente tem que fazer e botar em um portfólio. Então, um portfólio... Até as páginas do portfólio também tem uma certa quantidade. Então, no de gestão, a gente tem 7 páginas. A gente tem que colocar tudo que eles pedem nas 7 páginas e não pode deixar nada por fora. Então, tamanho, conteúdo, tudo isso a gente tem que pensar bem pra gente passar tudo que a gente precisa e não passar do tempo que eles pedem. Aí também tem projeto social, que é uma das etapas da competição, só tem aqui no Brasil essa etapa. Eles estão querendo ampliar para mundial, mas eles começaram a colocar para rede social para ser algo para as equipes quererem entrar nesse mundo, ajudar alguma minoria e tudo mais. Só que eles ainda estão passando nessa parte mundial e aqui antes era só critério de avaliação. Então, eram só 100 pontos. Se 2 equipes empatassem, ia haver a pontuação de projeto social. A que fosse maior, ganhava. Mas agora, a projeto social, ele já entra como critério dos 1000 pontos de avaliação. Então, tudo que a gente tem que fazer do projeto social agora é para mais do que só critério de avaliação. Então, a gente tem que criar um projeto social, assim como a gestão. A abertura de projeto e tudo mais. O nosso projeto é o STEAM mais A, que é um projeto que a gente leva para as escolas, o STEAM, que é ciência, tecnologia, a gente leva para eles projetos de robótica, de laboratório, com materiais do dia a dia. Então, materiais que eles pensariam que não conseguiriam fazer, tipo... como é aquela palavra? Medidor de pH, coisas chiques que tem, né, em laboratórios de escola que eles não têm acesso nas escolas públicas, a gente leva com materiais do dia a dia. A gente conseguiu criar um medidor de pH através do suco do repolho roxo. Então, todos esses projetos a gente leva para eles terem esse acesso. E da gestão de projetos e corporativa, acho que é basicamente isso. Esteja muito resumida. São quantas pessoas na escuderia? São 6 pessoas. É obrigatório? É obrigatório, no máximo 6 pessoas. Pode ser de 3 a 6. Na nossa, a gente divide em 2 pessoas da engenharia e 4 do corporativo. Então, Jair, que é o engenheiro-chefe, Matheus, que é o design 3D, engenheiro de manufatura, eu que sou gerente de projetos, gerente de marketing, Levi, que é o diretor financeiro, Duda, que é a gerente de projetos sociais, e Daniel, que é o design gráfico. Certo, legal. Aí a gente já falou da parte administrativa da escuderia. Isso. Agora vamos para a parte, aí eu quero que você... A parte principal. A parte que todo É o mundo povo conhece. gosta de ver, no caso. Porque assim, eu admiro muito porque só acontece a corrida, só acontece essa parte que todo mundo adora ver, porque tem uma galera por trás administrando. Exato. Que foi atrás do real para Que foi poder atrás- financiar atrás do nosso dinheiro. engenheiro-chefe ali, né? E aí, Jair, eu quero saber, me conta aí como é que funciona essa corrida, quais são as regras. Bom, Tudo aí. todo início de temporada da competição, por exemplo, agora em 24, 25, eles lançam o regulamento técnico. Aonde fica? No site? Fica no site oficial da Fórmula 1 Schools. E só para entender, é um ano... É uma temporada. É né? uma temporada, não, na é a temporada verdade. de 12 meses, no caso, só para saber. É de junho até o junho do ano que vem. Ah, isso, é uma porque temporada mesmo. É Não, temporada ok, europeia. realmente para saber, no Isso. caso. Aí, então, no caso, a gente vê esse regulamento para que a gente possa não cometer erros que eles podem avaliar lá. Então, no caso, tem, por exemplo, em relação à altura mínima, à altura máxima do carro, a distância entre eixos, o contato entre o chão, a altura mínima do bico para o solo, a altura do cilindro que aciona o carro, na altura do chão. São esses tipos de critérios que eles avaliam para que o carro não possa ser melhor que o outro, por exemplo, porque muitas coisas podem ser aproveitadas em relação a isso.
Então, a partir disso, junto com esse regulamento, eles lançam também o bloco de poliuretano. Eles chegam lá na nossa escola, a gente vai usar ele para que ele possa ser usinado posteriormente. E com patrocinadores também, nós também construímos as partes, como posso dizer, separadas do chassi, porque o bloco de poliuretano é como se fosse o chassi do carro, o corpo dele. Então, o aerofólio, o ralo, que eu depois explico o que é ralo, as rodas são feitas por impressão 3D. E isso também tem que ser visto em relação ao peso dele, que, como já falei, o peso mínimo é 50 gramas. O mínimo absoluto. Se for muito pesado, ele... Não vale a pena porque vai ser mais... Vai ser mais lento. lento, exatamente. Então, como já falei aqui também, o carro pode chegar a 20 ou até mesmo 30 centímetros. 30 centímetros é muito difícil, tá? E esses carros, como vocês viram nos vídeos, eles correm numa pista de 20 metros e é uma média de 1,2 segundos que eles percorrem aquela pista toda. 20 metros de pista. Mas a gente acaba ganhando principalmente em relação ao disparo do nosso piloto, que pode ser tanto corporativo quanto da engenharia. Normalmente é o da engenharia que a gente tem um treinamento separado para isso. São treinamentos que são próprios dos pilotos que estão na competição real. Apesar de que isso não seja fictício, né? Já isso só para entender. Então vamos lá. A corrida em si são 2 carros numa pista de 20 metros disputando uma corrida de 1,5 segundo. Exato. Certo? Ganha quem chegue primeiro. Exatamente. Lembrando que antes do mata-mata tem a classificação. Tem a que classificação. Os carros são 2 pistas, mas eles colocam um carro em uma pista primeiro. E aí eles fazem a média do tempo do disparo e do tempo do carro. E aí os carros que classificam vão pro mata-mata. É que nem uma peneira. Isso. Uma classificatória da Fórmula 1 mesmo. Sim. Aí eles Que fazem primeiro você vai pra prova, pra corrida de treino, né? Na verdade, que aí os melhores de tempo. tempos. Qual é o nome mesmo? Fazer a pole. Que aí os melhores tempos vai É o definindo o posicionamento sprint. na É largada. como se fosse sprint. Sim. E aí você. Então, primeiro, vamos lá. Primeira etapa. Depois que passou de toda essa Tempo. parte de gestão, vocês levam Sim. o carro pra fazer uma disputa de tempo. Isso. No caso, a competição, ela dura em torno de... A mundial foram 4 dias? Foram 5? Foi Ou a uma nacional? semana. A nacional foi uma semana. Então, a cada dia, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente fica o dia todo lá, como eu falei, tem um pit display. No pit, é como se fossem umas cabinezinhas, uma do lado do outro, que fica cada equipe. E aí, cada equipe faz o seu pit, coloca a sua foto, coloca a foto do carro e expõe. Ganha quem, no caso, chama mais atenção do público, digamos assim. Que é a competição aberta ao público, e aí, tanto os juízes, tantas pessoas de fora vão assistir. A gente passa o dia todo no pit, e aí eles mandam os horários das apresentações. Então, ao longo que a gente tem que ficar no pit, tem os horários de apresentação verbal, apresentação social, pré social e tudo mais. E aí, nesse tempo, também acontecem as corridas. Então, no primeiro dia, geralmente, a gente só faz entregar os materiais. Aí a gente entrega os portfólios, a gente já entrega o carro, e eles fazem um escrutínio. Eles vão ver se todo o carro tá dentro do regulamento. Se tiver uma peça maior, se tiver algum problema com peso, com cada coisa, eles vão dar uma nota. Se ele é vermelho, amarelo E laranja, eu acho. e laranja, Fala no que é de microfone, segurança. Porque se você Oh, virar perdão. assim, ninguém te escuta. Pode Falando virar assim, tem as critérios de segurança e as críticas. Se a gente fizer o carro, né, e receber alguma penalização crítica, o carro não corre. Então, se ele estiver ali no escrutínio, eles analisarem, tá alguma coisa crítica, o carro não corre. Se tiver de segurança, ele ganha 1 segundo a mais. Então, É porque, no caso, no regulamento técnico tem as regras de segurança e as regras de desempenho. As regras de segurança seriam o quê? Por exemplo, se a roda tem uma das avaliações que a roda coloca meio quilo na roda para ver se ela solta. Se ela soltar, ela vai acionar a gente da equipe para ver se a gente consegue arrumar, resolver no tempo determinado por eles. Na Nacional, por exemplo, foi cerca de 1 hora, meia hora que a gente conseguiu arrumar em relação a isso. Ah, vocês tiveram esse problema. A gente teve esse problema em relação à roda. A gente teve que arrumar para que ele pudesse correr.